Olá, eu sou a Pamela Grigoletto Ribas e estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as técnicas de sobrevivência com relação à síndrome do desfiladeiro torácico. É até engraçado, mas é assim que eu falo. Existem técnicas de sobrevivência, gente, pode acreditar. E uma das técnicas que me ajuda muito é o travesseiro, porque na hora de dormir é muito importante. É ali que a gente vai repousar toda essa musculatura nossa que já é muito estressada no natural por causa das compressões que a gente tem internas. Um travesseiro que eu gosto e que eu comprei no Mercado Livre e eu me adaptei muito, tá? Ele apoia o meu pescoço aqui, toda a região cervical da coluna, então eu consigo fazer um relaxamento. Esse é o travesseiro. Você tá vendo? Ele tem uma parte mais alta, aí aqui encaixa essa parte da cabeça e uma parte com volume de novo, mas menos do que aqui, tá? Então o que que acontece? Quando eu tô de lado, ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Ele preenche tudo, minha cabeça entra aqui e encaixa certinho. E assim eu consigo fazer um relaxamento correto nessa musculatura. O travesseiro comum, ele não permite isso, porque ele não tem esse embaulamento aqui. Então ele acaba deixando essa parte esticada e ela não relaxa. Então chega no outro dia, que seria mais um dia de tensão, que para nós um dia normal já é um dia de tensão, você não teve esse relaxamento, então você tem mais dores, mais dores, mais dores e vai acumulando. Outra técnica que eu uso, tá? Às vezes você vai viajar, às vezes você vai andar de carro durante muito tempo. Eu ponho o travesseiro, que é aquele travesseiro tipo uma ferradura. Mas existe um detalhe, não pode ser aquele travesseiro mole, daquela bolinha macia. Ele tem que ser de espuma e firme. Não vai reparar, ele já tá velhinho, porque faz 3 anos que eu uso ele. Já tá até manchadinho, mas ele é de espuma. Ele também não é muito pequeno, tá vendo? Olha proporcional ao meu rosto. Ele não é pequeno. Ó, e ele encaixa certinho aqui, ó. Então, na hora que eu encosto, que eu tô aqui num sofá, que eu tô num encosto de carro, eu tento dar um apoio para minha cervical. Isso me ajuda muito. Se eu vou fazer uma viagem de longo tempo, tudo, eu sempre procuro estar apoiando e pensando como eu posso estar descansando o meu pescoço. Uma das técnicas também que eu uso é usar o colar cervical de espuma. Então é aquele colar cervical branco que você cola aqui, de espuma. Isso eu uso para imobilizar e apoiar quando eu sinto uma canseira muito grande durante o dia. Porque quando eu estou em crise, quando eu estou com muita dor, você toma remédio e não passa. O único jeito de diminuir a dor é você parando de se mexer. E muitas vezes eu trabalho, eu não tenho esse luxo de ficar totalmente parada, né? Às vezes eu tenho que ficar, mas não dá, né, gente? A gente tem que viver dentro da realidade da gente. Então eu ponho o colar cervical para eu dirigir, para eu trabalhar e faço o que é possível fazer. Outra técnica que eu mudei também aqui em casa, o varal. Eu comprei aqueles varais que as pessoas usam em apartamento e eu estendo minhas roupas nele. Eu evito de ficar elevando meus braços para fazer atividade diária ou para fazer qualquer atividade, evite usar os braços suspensos. Porque quanto mais eu uso os braços suspensos, enrijecido ele fica no final da tarde. Então eu tento poupar ele o máximo que eu puder, para eu ter o maior alívio da dor no final da tarde, que é quando eu tenho mais dores. Quem tem que trabalhar e tem esse problema e tem que usar um ônibus, então realmente eu falo para você que o transporte ele judia muito, porque ele balança as nossas estruturas. E por a gente ter um grau de compressão aqui dentro, eu acho que é como se tivesse colocando o dedo numa feridinha aberta. A gente vai sentindo dor, o chacoalhado, aí chega no final do dia a gente chega pior também. Então, se você puder evitar esses tipos de transporte, eu noto que isso atrapalha. Mas se você não tem opção, infelizmente, a gente tem que viver de acordo com a realidade que a gente pode viver. O colar cervical, ele me ajudou muito, tá? Então, na hora de transporte, na hora que eu ia andar de carro, tudo que chacoalhava, tudo que tinha que mexer, eu colocava o colar cervical.
Ele não pode ser usado durante muito tempo e durante muitas horas prolongadas, porque você pode ir perdendo mais a força ainda da musculatura. Então você tem que pôr só naquele momento de dor assim terrível e depois eu tirava. Fica aí 1 horinha, 2 horinhas, aliviou a dor, tira ele. Não é recomendado ficar o dia todo. É muito dificultoso pra gente com esse problema fazer o serviço de casa, porque tudo envolve os movimentos com o braço. Então, se você vai lavar um banheiro, se você vai mexer com o piso, fazer movimento circulatório, esfregar, um pouco de força, tudo que tem assim, ó, essa mexida, o levantar do braço aqui, isso aqui já é difícil pra mim. Se eu ficar assim muito tempo, eu já vou ter dor. Então, eu comecei a diminuir o ritmo de limpeza de casa. Eu fazia como dava, tá? Eu fazia como dava. Eu fazia moderado, limpa um cômodo por vez, não fica se apressando. Eu sou uma pessoa muito acelerada, que gosta de fazer tudo rápido, então eu tive que me adaptar constantemente com tudo que eu me cobrava, com tudo que eu fazia e antes rápido, hoje eu não faço mais rápido. Então eu vou fazendo moderada, uma coisa de cada vez. Hoje eu lavo um banheiro, amanhã eu lavo outro, hoje eu limpo a minha sala, amanhã eu limpo o quintal. Eu faço assim. Cansei, eu paro. Paro, deito um pouquinho, repouso, descanso a minha cervical, descanso os braços. Eu faço assim. Eu levo a minha vida hoje moderada, tá? E eu percebo também que certas coisas eu não posso fazer. E coisas que antes eu gostava. Então você vai ter que ter um acompanhamento até nos exercícios. Porque dependendo do exercício que você fizer, você pode agravar a sua situação. Você não pode fazer um esforço físico que leve ao esgotamento, porque essa região nossa, ela se esgota muito fácil. E ela pode aí acarretar uma crise e não é isso que você quer, porque é terrível para sair dela. Teve uma época que eu tinha dor assim, eu estava muito sensível com essa parte, né? Então eu usava colar cervical. E qual foi a estratégia que eu usei? Às vezes você vai sair, você vai se reunir com os amigos, você vai numa chácara e você vai ficar lá por 8 horas, vamos falar 5, 6 horas. Eu não conseguia ficar numa cadeira normal. Eu levava uma cadeira de plástico de praia, daquelas que deita e que era confortável para mim. Então eu levava, meu marido montava para mim e eu ficava ali, cansava, eu estava com a canseira, eu estava com esgotamento, eu punha a cadeira. Então eu levava o colar, levava a cadeira e levava o meu travesseiro. Eu aprendi a não ter vergonha, eu aprendi que o meu conforto era mais importante para mim. Eu ir nos lugares colar cervical em primeiro momento, sim, eu fiquei com vergonha. As pessoas olham para você e perguntam se você teve algum acidente. É uma síndrome que não demonstra. As pessoas olham para você e não imaginam o que você passa. Muitas pessoas te julgam. Então você escuta vários adjetivos. Então não deixa isso te abalar, né? Cuida da sua saúde, faz o que é importante para você. Depende do sofá, eu tenho que pôr o meu encosto de pescoço. Descansa o pescoço, descansa essa região aqui. Se você tiver a oportunidade de fazer um pilates ou um RPG, uma osteopatia, faça. Diminui o ritmo de vida, diminua as atividades domésticas, faça um pouco por dia, não precisa fazer tudo num dia só. Coloca um colar cervical e manda bala. Vivo assim até hoje, brinco com a situação. Claro, tem dias que eu aponto assim que parece que meu queixo vai cair. A gente não pode perder a fé, não pode perder a fé. E depois da cirurgia eu melhorei muito. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a cirurgia. E vou colocar fotos aí para vocês também. Então fiquem atentos. E qualquer dúvida, manda uma pergunta, tá bom? Muito obrigada.